O mundo tá uma merda. O Brasil tá uma merda. Violência, preconceito, desigualdade social, corrupção. Logo, diante desse cenário, é difícil a pessoa não ser pessimista. Logo, para entender um pouco a natureza humana, vamos voltar um pouco no tempo. Século XVII, ano 1642 a 1649. A Inglaterra está em uma guerra civil sangrenta, na qual culminou na decapitação do rei Carlos I. Isso teve impacto direto na filosofia de Thomas Hobbes. Segundo ele, o homem, em seu estado de natureza, é egoísta e prioriza os seus interesses, mesmo que tenha que prejudicar o outro. Logo, é necessário um Estado forte, uma monarquia absolutista para garantir a segurança em troca da liberdade. Passaram-se 400 anos. Estamos nós aqui no século XXI. Essa mentalidade de Thomas Hobbes de uma monarquia absolutista não condiz mais com o nosso contexto. Mas o núcleo da sua mentalidade, do seu pensamento sobre o estado de natureza humana permanecerá anacrônico, pois o homem ele é naturalmente egoísta, pois o que diferencia o ser humano dos animais é que somos seres racionais. Mas não é porque somos racionais significa que nosso instinto de autopreservação não esteja ativo e está influenciando diretamente em nosso comportamento. Logo, o que é preciso entender é que as convenções morais, elas não são convenções biológicas. O ser humano ele é naturalmente egoísta e ele faz o que é certo por conveniência. Mas só basta surgir a oportunidade para a pessoa agir para atender aos seus interesses, mesmo que tenha que prejudicar o outro. Logo, segundo Kant, há dois tipos de moral: a moral por dever e a moral conforme o dever. A moralidade por dever e conforme o dever, eu vou trazer 3 exemplos. Exemplo A, exemplo B, exemplo C. O nosso personagem é Joãozinho. O Joãozinho está caminhando à noite e encontra uma carteira. Ele abre essa carteira, verifica e nessa carteira tem cartão de crédito, tem a senha do cartão de crédito, tem o número de telefone e tem todos os documentos da pessoa. Ele pega essa carteira, coloca no bolso e vai embora. Ao chegar em casa, ele senta, analisa o cartão e dá uma pesquisada sobre o limite desse cartão. E nessa pesquisa, ele vê que o cartão que ele está em mãos tem um limite altíssimo. Ele fica empolgado e nesse momento ele entra na internet, entra nas lojas online e começa a escolher ali o que ele vai comprar e coloca no carrinho. Mas no momento de concretizar a compra, ele é paralisado por um medo tão grande que simplesmente impede ele de comprar, pois ele pensa: se eu ser localizado e a consequência disso eu ser preso e para sair ter que pagar fiança, logo eu não vou fazer isso. Vou tentar entrar em contato com essa pessoa e vou devolver sua carteira. Esse é o cenário A. O cenário B é diferente. Essa mesma pessoa, nosso personagem Joãozinho, ele encontra essa carteira, só que em vez de ter o cartão de crédito, tem dinheiro. Tem um valor altíssimo, em torno de R$3.000. Ele simplesmente pega o dinheiro e vai embora, deixa a carteira lá. Este é o cenário B. O cenário C, o mesmo personagem, a mesma carteira, ele conta essa carteira e tá nessa carteira os mesmos R$3.000. Só que dessa vez o comportamento dele é diferente. Ele pega a carteira, leva para casa e imediatamente ele tenta entrar em contato com essa pessoa para poder devolver
essa carteira. Logo, nesses 3 cenários, eu vou exemplificar o que é a moralidade para Kant. Agir conforme o dever foi no cenário 1. O cenário 1, o que impediu dessa pessoa fazer o que era errado, e simplesmente fazer compra com o cartão dos outros, não foi que ele é uma pessoa justa, foi o medo. O medo que paralisou ele. As consequências dele ser localizado, ser preso e ter que pagar fiança sem ter dinheiro para isso. Logo, ele fez o que era certo naquele momento porque era conveniente. Enquanto no cenário B é o oposto. Em vez de ter dinheiro, em vez de ter o cartão, tem dinheiro. Logo, no cenário 1, que tinha ali uma restrição, o medo dele ser localizado, no cenário B é diferente, pois aqui não tem a possibilidade dele ser descoberto. Ele está sozinho ali na rua, encontrou a carteira com dinheiro e simplesmente pegou o dinheiro e deixou a carteira. Qual a probabilidade dele ser encontrado? Nenhuma. Então, nesse segundo estado, nesse segundo cenário, ele agiu de forma desonesta, porque o contexto foi favorável para isso. Enquanto no cenário 3, ele agiu de forma honesta, porque o ambiente ali era favorável para ele ser desonesto, mas mesmo assim ele foi honesto. Logo, no cenário 3, ele agiu por dever, ele fez o que era certo. Então, vivemos em uma época na qual a maioria das pessoas faz o que é certo, não é por dever, é conforme o dever. Logo, eu tenho quase certeza absoluta que a grande maioria das pessoas agiria conforme o cenário B. Não tem ninguém olhando, tem uma carteira cheia de dinheiro. Esse dinheiro, R$3.000, já dá para eu comprar um celularzinho novo, fazer algumas coisas, por que não? Então, a nossa sociedade, as pessoas são naturalmente egoístas, vão priorizar os seus interesses e agem de forma honesta, de forma conveniente. Eis aí a natureza humana. Isso está diretamente relacionado com tudo que a gente vê no mundo. O que vem acontecendo ultimamente? A chamada lista suja. Trabalho análogo à escravidão. Estamos nos aproximando na 3ª década do século XXI. E mesmo assim, esse tipo de coisa ainda acontece. Trabalho análogo à escravidão. Pessoas físicas, nomes como Amado Batista, entrou nessa lista, por jornada extensiva de trabalho por seu funcionário. Pessoas jurídicas, como a empresa BYD. E essa lista suja, ela não é algo que surgiu agora, desde os anos 90. E desde 1995 até 2026, foram resgatados mais de 68 mil pessoas. Então, aplicando aqui a moralidade de Kant, o ser humano, em seu estado natural, como diz Thomas Hobbes, é egoísta e vai priorizar os seus interesses. Ele age de forma correta quando é conveniente para ele, mas só basta surgir a oportunidade para a pessoa revelar quem ela realmente é. Foi o caso do cenário B, certo? Encontrou a carteira cheia de dinheiro, tinha ninguém olhando, pegou. Aqui na lista suja, qual o perfil das vítimas? Pessoas que estão desesperadas, sem trabalho, com baixa escolaridade. Logo, essas pessoas simplesmente aceitam as condições de trabalho do empregador, porque ela está precisando desse trabalho. Logo, pessoa como Amado Batista, milionário, e simplesmente submetendo seus funcionários a jornadas extensivas, empresa como BYD agiu de forma desonesta porque encontrou um ambiente perfeito para isso,
ou seja, pessoas em um estado de vulnerabilidade, que está precisando de trabalho e aceita qualquer condição. Então, é extremamente equivocado a pessoa achar que as pessoas são boas. É extremamente equivocado a pessoa confiar cegamente no outro, porque o ser humano, em seu estado de natureza, é egoísta. A pessoa bate no seu ombro, diz que está com você a qualquer momento, é seu amigo, mas só basta surgir uma oportunidade que é vantajosa para ela, mesmo que ela tenha que prejudicar você, ela vai fazer. Porque o ser humano é assim, egoísta, ambicioso. No caso da lista suja, essas pessoas físicas, jurídicas, agiram de má fé, não foi por necessidade, por sobrevivência, mas foi simplesmente para ter vantagem sobre o outro e garantir poder, certo? Aumentar a sua margem de lucro, ou seja, agiu por pura ganância. Então, o ser humano, ele vai ser egoísta em dois cenários. Num cenário na qual ele está obcecado por busca de poder e vai fazer o que for necessário, nem que para isso tem que buscar o outro. E o cenário B é o cenário na qual a pessoa age de má fé, porque a sua sobrevivência depende disso. E para trazer esse segundo cenário, o cenário B, eu vou trazer aqui o filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme de drama biográfico baseado em fatos reais, na qual se passa no país Malawi, no sudeste da África. Em uma aldeia pobre, na qual as pessoas sobrevivem com uma agricultura de subsistência, está enfrentando uma seca após uma inundação. E isso reduziu drasticamente a produção de alimento. Logo, o nosso protagonista, que chama William, os pais dele não têm mais condições de pagar a mensalidade da escola. Ele simplesmente para de estudar. Mas na biblioteca local ele encontra um livro de física e começa a estudar, e ele viu uma solução para poder aumentar a produção de alimento, construindo um moinho de vento. Essa é a história do filme, O Menino que Descobriu o Vento. Mas até ele chegar a essa solução, o filme ele mostra um momento, a casa do protagonista sendo invadida, pois há boatos que na casa dele tem grãos. E essas pessoas simplesmente invadem a casa dele e saqueiam. E essas pessoas que fizeram isso não são criminosos, são vizinhos, pessoas que assim como a família de William está passando fome, necessidade, eles também estão. Mas nesse cenário, na qual a sua sobrevivência depende do alimento, essas pessoas simplesmente invadem a casa de outras pessoas com o coração sangrando. Eles não estão fazendo isso porque eles são criminosos, porque eles estão em uma situação tão crítica. Se eles não encontrar uma forma de se alimentar, eles vão morrer. Então, entre a minha sobrevivência e a sobrevivência do outro, infelizmente eu vou priorizar a minha sobrevivência, nem que tenha que prejudicar o outro. Então, o ser humano, seu estado de natureza, ele vai agir sempre para garantir sua autopreservação, seja a sua sobrevivência, seja a busca por poder, a ganância, no caso da lista suja. Essas relações que eu trouxe é apenas para poder exemplificar que o homem, seu estado natural, é egoísta. E por isso, hoje eu tenho uma visão totalmente pessimista das pessoas, sabe, da humanidade. As pessoas, elas fazem o que é certo simplesmente porque é conveniente. Então o vídeo hoje não é um vídeo sobre lista suja, não é um vídeo sobre moralidade, não é um vídeo sobre Thomas Hobbes, mas é um vídeo sobre a natureza humana.
Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.